Geração Jornal, edição de segunda-feira. O melhor da informação, hoje com a situação no ensino superior e a greve dos professores que complica as contas no calendário académico. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje. Olhamos também para o caso da insuficiência de serviços na urbanização Zango 8000. A voz dos munícipes sobre o assunto. Luanda, com a previsão de mais chuva ao longo do mês. No seio dos munícipes, o clima é de preocupação em função das já conhecidas dificuldades no escoamento das águas. Morte de Dom Francisco Vite, consternação no seio da comunidade religiosa e a sociedade em geral. Angola na Feira Internacional que junta em Espanha empresas de renome mundial no domínio da indústria e comércio. Educação ambiental nas escolas e parcerias que podem garantir bons resultados. Olá, boa noite. Bem-vindos. O mês vai continuar a ser de chuva intensa em algumas regiões do país, o que pode estender-se até a primeira quinzena de maio, segundo a previsão do INAMET. Luanda faz parte da lista das províncias que sustentam essa previsão. A chuva que no último fim de semana voltou a causar mortes aqui na capital do país. O balanço até o momento feito pelas autoridades faz referência a 4 pessoas, com a previsão de mais chuva e em função das dificuldades de escoamento já conhecidas em Luanda, o clima no seio da população é de grande preocupação. O mês de abril é tido como o período que mais chove no país e com alguma intensidade. No entanto, para algumas pessoas, essa época não é bem-vinda por várias razões. Por exemplo, no chamado bairro Susso, no Rocha Pinto, aqui em Luanda, várias famílias têm as suas casas em risco iminente de desabamento. Aqui no bairro do Sussu, no distrito urbano da Manhanga, os perigos são muitos, desde a imensa ravina que cá se encontra e também os perigos das casas desabarem, porque segundo os moradores foram cadastrados pelo distrito urbano da Manhanga, mas que até agora não há uma resposta da parte destas. Estamos a caminho de 2 anos. Daqui a bocado vamos completar mais 2 anos, sempre com esse perigo e com essa chuva, estamos mesmo num perigo enorme, que quando a chuva cai, até seria bom se cai de dia, se for de noite, é sair com as crianças para molharem fora, porque as paredes não estão mesmo seguras e a própria terra é uma terra que não presta. Desde 2014 que eles fizeram o primeiro cadastramento, fizemos aqui o cadastramento, me deram o documento, disseram que é para guardar, podíamos ir no Zango, deram até o jornal, mostraram as casas que poderíamos ir no Zango, aturamos até agora nada. Está a chover, obrigatoriamente temos que vir aqui próximo na casa do vizinho mais em cima, porque não sabemos qual é a hora que isso pode cair, da maneira que está aqui a cair agora. Por isso é que estamos aqui até quando chuva para, voltamos de novo aqui em casa. Sem gravar entrevista, a administração do distrito urbano da Manhanga prometeu pronunciar-se em próximas ocasiões. Depois da chuva intensa do último sábado, que arrastou o menino de 10 anos na vala de drenagem da Corimba, no distrito urbano da Samba, a família continua angustiada com o desaparecimento do seu ente querido. Estamos mesmo desesperados, estamos angustiados, porque é uma criança que se foi, nós estamos aqui, estamos a chorar, mas não sabemos onde é que está, se está no hospital, se está no mar, não temos notícia, estamos mesmo a dormir mesmo angustiado, desesperado, e cada dia que passa é mais um dia que as esperanças vão perdendo, porque ainda que nós estávamos com a esperança que talvez ele tivesse com vida, mas as esperanças já vão se perdendo. Segundo previsões do INAMET, esta semana a capital do país está sob forte probabilidade de ocorrência de chuva com maior intensidade para a zona sul. E a reportagem a seguir mostra um triste quadro de como ficaram algumas praias de Luanda na sequência da chuva que caiu no fim de semana. Há vídeos que até farão parar nas redes sociais. E que resumem o cenário de poluição. É preocupante a quantidade de lixo, sobretudo do plástico, que a água da chuva arrastou para o mar. As imagens são de um vídeo amador.
Elas mostram um retrato fora do normal, carregada de bastante garrafas de plástico e vidro flutuando sobre as águas em tom de castanho. Até parece lagoa, mas não. É a praia do Benfica. O cenário pintado de resíduos sólidos resulta das últimas chuvas torrenciais, que caiu um pouco sobre toda a cidade de Luanda. Agora repare nesta outra imagem. É a praia de Kakuaku. Aqui, as águas apresentam uma coloração mais escurecida. O volume do lixo, que se mistura com o mar, assusta quem passa por aqui. Não é admissível esse tipo de sujeiras em um sítio, de uma zona de lazer para as pessoas, e bem sabido que tem muita doença por aqui, vendo esse lixo, e chega a ser mesmo complicado. Mas me deparei com isso aqui, tenho que voltar para casa, infelizmente. Estás a ver, não há, se calhar isso não atrai turistas. Temos aqui pessoas estrangeiras que vieram de outros lados do mundo, se deparam com isso, que fotografia que vão levar disso? Todos os dias mesmo tem que ter uma limpeza no mar, porque o mar traz mesmo muito lixo mesmo. Esta moradora da zona conta que o problema é antigo. O ano passado também estava assim, mas agora esse ano o lixo está demais. Piorou mesmo, a situação está muito gato, porque não vou conseguir banhar numa praia que está cheio de lixo. Olha, está a Calemba cheia de lixos. Há muitos anos, a praia de Kakuaku já tinha sido uma verdadeira atração de banhistas, não apenas deste município, mas como de toda a cidade capital. Mas atualmente, pelo cenário que apresenta, muitos banhistas optam por outras praias. E ainda assim, infelizmente, assistem-se crianças que, por falta de conhecimento, usam deste lugar para lazer. Temos crianças aqui, vêm apanhar lixo, não só vêm mergulhar aqui. Dizem que o mar não causa doença, isso é mentira. Porque estar a mergulhar aqui, nós as meninas, causa muita infecção urinária por causa desse lixo. Na Praia Amélia, em alguns pontos, o lixo também está em evidência. Com a fraca recolha, mais as chuvas, os dejetos ganharam espaço. Uma fotografia diferente à da ilha de Luanda, onde as ações de limpeza são constantes. Um estudo realizado pela Universidade de Queensland, na Austrália, aponta que a contaminação dos oceanos, principalmente por plásticos, é responsável pela morte de cerca de 100 mil animais todos os anos. Ao contrário dos materiais orgânicos, os plásticos concentram-se nos oceanos e podem levar até 500 anos para se decomporem. Mais de 80% dos resíduos que estão nos oceanos é plástico, e o desafio é muito grande. Que o cidadão mude de consciência, que o cidadão mude de comportamento, se queremos falar no ambiente sadio e não poluído. Primeiramente, dizer que há um plano estratégico de gestão de resíduos sólidos urbanos e que, de certa forma, direciona tudo aquilo que é a gestão de resíduos. Os governos provinciais devem, de certa forma, incrementar aquilo que é a sua fiscalização para que realmente as empresas que fazem a recolha e o tratamento de resíduos o façam convenientemente. A comunidade religiosa e a sociedade em geral no país continuam a lamentar a morte do bispo emérito da província do Ambo, Dom Francisco Viti. O bispo faleceu no último sábado, aos 89 anos, depois de ter estado vários dias internados no complexo hospitalar Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. E do Ambo, província onde Dom Francisco Viti cumpriu grande parte do seu sacerdócio, chegam reações. As reações são de antigos colegas, párocos, estudantes e de outras pessoas que lembram de Dom Viti como uma figura que em vida defendia os ideais da paz. No cumprimento da missão, na realização da missão da Igreja a favor da humanidade. Colegas, párocos e alunos lembram Dom Viti como um homem dedicado à Igreja e à comunidade, reagindo em torno do passamento físico do arcebispo emérito do Ambo. O padre Alfredo Chimbinda disse que conheceu um homem de fé. Para ele, a santidade não é uma virtude associada e resultante da ignorância. E ele mesmo nos disse várias vezes: o burro não pode ser santo. Ou a santidade não é para os burros. Para dizer que a santidade é sabedoria,
honestidade, humildade, empenho acadêmico, empenho na piedade e oração. Para quem bebeu do conhecimento de Dom Vite, reconhece a biblioteca viva que era o sacerdote. Naquilo que nós aprendemos de fato com o Dom Vite é esta a capacidade de cultivar em nós próprios não só uma autoavaliação, mas também um espírito muito crítico. E por isso vamos honrar a sua memória, vamos seguir os seus ensinamentos. É uma biblioteca viva que se cala e Dom Vite cai neste adágio. Descrevendo um percurso de bravura e amor, Dom José de Queiroz Alves afirma que Dom Vite assumiu a igreja em tempos difíceis. Ele marcou bem a história e marcou todas aquelas tarefas que lhe foram incumbidas com muita dignidade e ao mesmo tempo com muita competência. Ele viveu tempos muito difíceis. Quando ele foi nomeado bispo, pois era tempo de plena guerra. Depois disso ele viveu totalmente dedicado à causa da igreja e também à causa dos irmãos. O papel de Dom Vite em Angola e em África merece admiração e exaltação por parte de todos. Investia muito e procurava de todas as maneiras salientar a importância da educação, sobretudo a educação dos mais novos. Tinha muita facilidade para conhecer outras línguas e isso depois fez com que ele tivesse uma grande importância, primeiramente na Diocese, mas também na SEAST. Quanto às exéquias de Dom Francisco Vite, estão previstas para terça-feira a celebração de missas. Já na quarta-feira, a recepção da urna no aeroporto Albano Machado, a celebração da Santa Missa e na quinta-feira, as exéquias para o último adeus a Dom Francisco Vite. Não há nenhum enteado falando em termos da realidade da Igreja de Jesus Cristo. Agenda no Parlamento. O dia para os deputados foi hoje, entre outras ações, de concentração na preparação do Fórum Interparlamentar. Previsto para o mês de outubro, o evento deve juntar em Luanda parlamentares de todo o mundo. Está agendado com abordagens focadas nas preocupações climáticas. Por solicitação da Presidente da Assembleia Nacional, o Tribunal de Contas emitiu a sua opinião sobre a Conta Geral do Estado de 2020 através de um relatório e parecer no qual fez constatações e recomendações. O relatório apresentou números dos gastos referentes ao ano 2020 e foi aprovado por unanimidade na generalidade e na especialidade. O Orçamento Geral do Estado, revisto para o exercício econômico de 2020, foi aprovado pela Lei nº 31/20, de 11 de agosto, estimou receitas e fixou despesas no montante de 15.455.305.790.365 kwanzas, o que representa uma redução de 15,75% comparado com o OGE de 2020 inicial, aprovado pela Lei nº 30/19, de 27 de dezembro, que estimou receitas e fixou despesas no montante de 15.960.605.826.135 kwanzas. O quadro dos pressupostos macroeconômicos de referência do exercício econômico deste ano registrou um desempenho considerável. Durante o período em referência, o preço médio de exportação do barril de petróleo apresentou ligeiros sinais de recuperação, tendo registrado um valor máximo de $41,30 por barril, se comparado com os $33 previstos no OGE inicial. A taxa de crescimento do PIB real registrou uma contração de 5,60%, situando-se abaixo da taxa do PIB prevista no OGE revisto, estimada em menos 3,60%. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, reuniu-se com deputados membros da Comissão Organizadora da 147ª Sessão da União Interparlamentar, que será organizada aqui em Angola no próximo mês de outubro. A Assembleia Nacional aprovou a comissão organizadora, a composição da comissão organizadora deste evento, que é coordenado pela Presidente da Assembleia Nacional, a doutora Carolina Cerqueira,
e que tem 3 subcomissões de trabalho, nomeadamente a subcomissão de Organização, Documentação, Asseguramento, Comunicação e Imprensa, a subcomissão de Finanças, Logística, Protocolo e Transportes, a subcomissão de Eventos e ainda um secretariado executivo que vai dar apoio a todas estas subcomissões e à Presidente da Assembleia Nacional na sua qualidade de coordenadora da comissão organizadora do evento. A União Interparlamentar, fundada em 1889, é uma organização internacional dos parlamentos dos Estados soberanos, cujo objetivo é mediar os contactos multilaterais dos parlamentos mundiais. E hoje a Presidente da Assembleia Nacional recebeu em audiência o embaixador da República Federal da Alemanha, acreditado em Angola. O embaixador da República Federal da Alemanha, acreditado em Angola, entende que a relação entre os dois países está em bom ritmo. As declarações foram feitas depois de uma audiência concedida pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Gostaríamos de continuar essa cooperação, é muito importante, porque os parlamentos são as representações dos povos dos nossos países. Angola e Alemanha têm parcerias em vários domínios, com realce para os dos transportes e capital humano. Nós temos projetos planejados ou em construção, já, sobretudo na infraestrutura energética, por exemplo, energia renováveis, como a central hidroenergética Culucabassa, com a participação de uma empresa alemã, Voith, mas também o primeiro projeto do hidrogênio verde, com a participação de Sonangol e das empresas Gauf e Conjunta, mas também infraestrutura veicular, de transporte, logística, com empresas como Siemens, Lufthansa, Hapag-Lloyd ou INSAC. Stefan Traumann realça a importância de Angola na resolução de conflitos na República Democrática do Congo e na região dos Grandes Lagos. Discutimos também no encontro o papel do Angola na região, especialmente na situação do Congo do Leste, e como o governo alemão pode apoiar neste sentido. Numa outra audiência, o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional recebeu a delegação do Parlamento Sul-Africano de Gauteng e o principal foco foi a troca de experiência entre os dois parlamentos. A experiência visa sobretudo como podemos conduzir a gestão, o sistema de gestão das contas públicas das duas instituições. No ensino superior, as aulas continuam paralisadas em função da greve dos professores. Não há até o momento consenso nas negociações entre o sindicato e o Ministério. E pelo tempo que dura a greve, as contas em relação ao calendário ficam ainda mais complicadas. E esta é a preocupação no seio dos estudantes, que hoje saíram em protesto a pedir que se resolva o problema com alguma urgência. Salas e corredores vazios é o cenário que se vive há 48 dias na Universidade Agostinho Neto por conta da greve decretada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior. A paralisação iniciada a 27 de fevereiro pelo SIMPES inquieta a comunidade estudantil que nesta segunda-feira vestiu-se de preto em sinal de protesto. Os professores estão em greve, eu vim para a sala de aula para mostrar o nosso descontentamento. Nós temos vontade de estudar e a greve já começou, já vai a caminho de 2 meses. Os professores estão paralisados ainda sem poder dar a aula. E nós, como estudantes, estamos tristes, pois essa greve está acabando por matar nossos sonhos. Já não é a primeira vez, a greve já vem desde o ano letivo passado e, sinceramente, nós não estamos a ter um bom aproveitamento por causa da greve. Estamos a estudar sob pressão. Falando sobre a greve, tem sido uma situação complicada, porque é algo recorrente praticamente todos os anos.
Estou aqui no meu segundo ano, precisa ocorrer a mesma coisa esse ano de novo. E algo que prejudica não só os alunos, mas os professores na hora de dar sua matéria. Uma vez que deveria ser em 4 ou 5 meses, eles têm que minimizar isso. A paralisação das aulas pode gerar diversas consequências ao processo de aprendizagem dos estudantes e que se somam às deficiências já existentes no sistema educacional, como a falta de professores e a má conservação física da Universidade Agostinho Neto. Para os meus colegas, o conselho que eu dou é que mostremos o nosso descontentamento com tal situação. E para os professores que estão em greve, que sejam mais patriotas, ao invés de estarem a pensar só em si, pois o futuro depende de todos nós. Já se passaram 48 dias sem aulas e infelizmente isso vai condicionar o nosso desenvolvimento acadêmico. Como estudante de medicina, esta paralisação nos condiciona muito, pois nós lidamos diretamente com vida. E para ser um médico de qualidade e excelência, é necessário que haja ensino de qualidade. Sem aulas há quase 2 meses, os estudantes vão marchar no sábado para pressionar pelo retorno das negociações entre o Ministério do Ensino Superior e o Sindicato dos Professores. O sindicato diz que há necessidade de continuar a pressionar o governo porque entendem que o país só vai se fazer com maior investimento no setor da educação, principalmente no setor superior público. Eles dizem que, além do salário que eles exigem do professor catedrático, eles também exigem maior investimento para investigação científica e reestruturação das estruturas das universidades em todo o país. E nós achamos que essas reivindicações deles são legítimas. É preciso maior investimento no setor da educação. Recentemente, a ministra do Ensino Superior fez saber que a instituição que dirige está a traçar estratégias que passam pela mobilização de docentes que não aderiram à greve, para que estes continuem a lecionar. Não sabemos se tal medida já foi implementada, mas o certo é que no ICISA, Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Agostinho Neto, apenas 20% dos professores aderiu à greve. Os docentes em regime probatório e os membros da direção desta unidade orgânica continuam a lecionar. Fico triste em relação à greve dos professores porque está a nos prejudicar. Estamos a ter algumas aulas apenas com alguns professores cubanos e outros angolanos, mas com os professores que aderiram à greve estão mesmo a nos prejudicar porque não estamos a ter essas cadeiras que são importantes para o nosso curso. A ministra do Ensino Superior descarta a anulação do ano letivo e o Sindicato dos Professores mantém a greve até que o governo atenda às suas reivindicações. E começamos com a realidade de um dos poucos centros de saúde que serve a população do bairro Paraíso, em Cacoaco, bairro onde trabalhou durante uma semana o governador da província. Manuel Homem anunciou futuros investimentos para o bairro e, em função disto, podem esperar-se dias melhores para o centro de saúde que a nossa reportagem passa a seguir a apresentar. O posto de saúde do bairro Paraíso carece de quase tudo. Há muito que a instituição clama por reabilitação da sua infraestrutura. Existe, para já, um plano para a sua reestruturação. Entretanto, até hoje, nem água vai, nem água vem. Temos enorme dificuldade. Nós estamos aqui numa unidade que precisa de reabilitação, por exemplo. Estamos à espera deste momento porque a administração municipal de Cacoaco está a levar a cabo a reabilitação, a ampliação e construção de unidades sanitárias, novas unidades sanitárias. Nós só poderemos beneficiar da reabilitação nesta unidade sanitária tão logo que o empreiteiro entregue as obras das 3 unidades que já foram reabilitadas. Apesar das poucas condições de trabalho, o posto tem prestado um bom serviço às populações. No domingo estava para ir à igreja, o motoqueiro que nos levou se pancou com o outro. E aí logo caí no chão, a moto me apertou. Vim fazer a consulta de grávida e também ao mesmo tempo o curativo da ferida. Porque eu gosto do atendimento daqui, atendem bem, pode estar cheio, mas fazem os possíveis de atender. Depende da receita, se tiver aqui ferro, alguns medicamentos dão, paracetamol também dão. Pode ficar cheio, eles sempre fazem os possíveis de atender todos.
Esta senhora frequenta o referido posto de saúde há 6 meses, reconhece o esforço feito pelos profissionais locais, mas clama por um melhor funcionamento do laboratório. O que eu tenho questionado é o laboratório, porque há momento, quando toca 10 horas, o laboratório fecha e manda ouvir no dia seguinte. Muitas das vezes eu já questionei, eu não sei, porque nunca deram nenhuma explicação. Por aqui passam diariamente mais de 200 pacientes. A unidade sanitária é a única deste bairro que está no centro de Cacoaco. São muitas as dificuldades, desde a falta de técnicos e também o abastecimento de medicamentos. Nós temos o PAV, que é o programa de vacinação, as CPN, onde se faz as consultas das mulheres grávidas, planeamento familiar, consulta de pediatria e medicina, temos o laboratório e temos uma farmácia interna. Além disso, nós temos aqui permanente um posto de vacinação do Covid. Tem dia que esse centro está cheio. Isto já nem parece um posto, já corresponde à capacidade de um centro de saúde de referência. Neste momento nós temos 9 enfermeiros. 9 enfermeiros. Todos enfermeiros. Não tem nenhum médico? Não. De momento não temos médico. Para nós, em termos de enfermagem, pelo menos se viesse mais 5 enfermeiros, mais 2 técnicos de laboratório e um farmacêutico, nos ajudaria muito. Quanto ao programa de vacinação das crianças, a unidade sanitária tem registrado números elevados. Normalmente, diariamente, vacinamos 100 e tal crianças, 100 a 60 crianças por dia. É o mais concorrido. Por exemplo, ontem vacinamos 120 crianças. O plano de vacinação tem corrido normalmente, só que neste momento temos desfalque do rotavírus, que já estamos há 3 a 4 dias. O único posto de saúde do bairro Paraíso existe desde 2002. Foi construído pelo FAS, Fundo de Ação Social, para responder às necessidades das populações depois dos acordos de paz do mesmo ano. E seguimos com o retrato do dia a dia dos moradores da centralidade do Zango 8000, no Icolibengo, onde a insuficiência de serviços é motivo de preocupação. Uma constatação feita pela nossa equipa. Os moradores defendem que, pela distância, é urgente que a centralidade seja equipada com mais serviços. Os moradores da centralidade do Zango 8000, no Zango 5, distrito urbano da Vila Flor, no município do Icolo-Ibengo, afirmam que a carência desses serviços, tais como saúde, segurança pública, saneamento básico, transportes, bancos comerciais e supermercados, têm provocado vários problemas. Supermercado, bancos, lojas de registro. É uma tremenda dor de cabeça. Repare que as pessoas, para levantar dinheiro, têm que sair daqui dentro da centralidade e ir para os outros zangos. Se houvesse aqui dentro, seria diferente. A gente só ouve falar que estão a preparar uma área social no X, mas na realidade nunca vimos. Esse esgoto já está assim há 2 anos e tal. É muito problema grave, porque nós não sabemos onde é que ele evacua esse esgoto. Em saneamento básico eu considero nota 0. Por quê? Porque há casas que já está todo mandado de esgoto mesmo, mas já não fazem uso da casa de banho. Nós aqui não temos segurança, eu não vejo polícia aqui. Temos 2 esquadras, temos o SIC e temos a esquadra normal. A administração não aparece. Aqui ninguém escuta ninguém ouve ninguém, está tudo bem, vamos ouvir, ninguém vem. Telefones. Quando há falha de energia e já houve apagões aqui, a rede vai-se embora. Transportes públicos está razoável, mas temos uma dor de cabeça com os meninos que vêm de fora, a bagunça que fazem aqui. Digo razoável transporte porque já vai até... Há uma companhia vai até às 20, a outra termina às 21, então minimizou, mas na verdade se fossem até mais ou menos 20 e 30, e eu também acredito por questões de segurança que se calhar por isso é que eles não vão mais além. Desde a abertura desta centralidade até o momento, várias creches continuam fechadas e estão a ser vandalizadas, como por exemplo esta. E além deste problema, os moradores estão também preocupados com a questão da saúde e da segurança pública. A segurança era boa até nos meados de 2021, que começou a
a vir aqueles jovens que vêm de outros bairros, tipo o bairro da Santa Paciência, entram para cá com o objetivo de vandalizar. Por vezes a pessoa chegava assim tarde em casa por volta das 20, 21 horas, era assaltado por causa era assaltado pelos meliantes. Aqui temos uma esquadra móvel na entrada da centralidade, acho que é no X, e acho que uma não é suficiente. Acho que precisa-se de mais, tendo em conta que a centralidade é grande e só temos uma esquadra móvel, é um pouquinho complicado. É necessário patrulhamento. Olha, a saúde está mal também. Só temos aqui o Hospital Geral, que ainda nem terminou. E aqui tem várias creches que estão abandonadas. Podem aproveitar para fazer um hospital. O que mais nos deixa indignados aqui na escola é o campo, né? Que está cheio de capim. Mas nós, como alunos, já tivemos a iniciativa de tirar, né? Mas só que com as chuvas que são constantes, estão sempre a crescer, mas eu acho que a direção também deveria ver a situação do capim para nós usar, né, o campo. Muitas escolas, a primária que também está cheia de capim, eu já vi meninos aí lá brincar, que é muito perigoso, porque tem insetos, tem cobras aqui e fica muito perigoso para os bebês ir lá brincar. Em representação da administração distrital, o Conselho de Moradores da Centralidade garantiu que algumas preocupações já estão a ser atendidas. Os moradores apresentaram a preocupação pessoalmente ao seu administrador. É só de realçar que alguns serviços que já estão a ser implementados aqui na nossa centralidade é fruto dessa mesma escutação. Por exemplo, quais são os setores? Por exemplo, já estamos aqui a construção de um supermercado, que é o Kebabo. Já estamos aqui a implementação do serviço de imigração estrangeira, que será inaugurado bem em breve. Também, bem em breve, já iremos ter serviços bancários na nossa centralidade. Todos esses problemas apresentados já estão a ser executados. A administração ouviu, escutou e está a implementar. Dados do Conselho de Moradores indicam que a centralidade do Zango 8000, que recebeu os primeiros moradores em 2018, conta atualmente com mais de 12 mil moradores. 3 bancos comerciais foram sancionados com multas pelo Banco Nacional de Angola. Os referidos bancos, segundo o BNA, violaram normas como a de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros, além de terem igualmente falhado nas medidas de controlo interno e de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. O Banco Nacional de Angola instaurou processos sancionatórios aos bancos Milênio Atlântico, Comércio e Indústria e o Banco Sol, por terem violado as normas de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros, controlo interno e de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. De acordo com a publicação do BNA, o Banco Milênio Atlântico incorreu no incumprimento do dever de informação e de assistência previstos na lei, relativamente às relações estabelecidas com os seus clientes, contrariando o disposto na Lei nº 14/21 de 19 de maio, Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras. O mesmo banco comercial violou igualmente o prazo de 72 horas emitido pelo Banco Central para devolução de juros de mora cobrados indevidamente ao reclamante, bem como desobedeceu as cláusulas do contrato de leasing celebrado com o cliente, que culminou com a reestruturação unilateral do referido contrato. Quanto ao Banco de Comércio e Indústria, BCI, o BNA esclarece que se registrou o incumprimento dos procedimentos de identificação da origem e entradas de divisas no país, violando, entre outras disposições legais, a Lei nº 5/20 de 19 de janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa. Entre as infrações do BCI destaca-se também a parametrização inadequada do aplicativo informático em uso nesta instituição, por não existir interligação com a matriz de risco do cliente, bem como a gestão e mitigação do risco, além das irregularidades na identificação dos clientes e existência de justificação da proveniência e destino dos fundos.
Já no Banco Sol, estão questões ligadas aos clientes, em violação às disposições da Lei de Branqueamento de Capitais. Constam também a parametrização inadequada e inexistência de interligação entre o aplicativo informático Argus AML e a ferramenta AS400, bem como o incumprimento das regras de monitorização de clientes e transações. Notou-se também as irregularidades na identificação dos clientes e a falta de justificação da proveniência e destino dos fundos de operações cambiais realizadas. Diante deste cenário, o BNA determinou a aplicação de sanções às instituições financeiras bancárias infratoras, assim como a divulgação das decisões proferidas em sede dos respectivos processos sancionatórios, visando a proteção geral e especial, bem como a proteção do sistema financeiro. Terminou a missão da delegação angolana que representou o país nas reuniões de primavera que tiveram lugar em Washington, nos Estados Unidos. No evento, promovido pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, Angola procurou maximizar e reforçar a parceria com as instituições de Bretton Woods. As reuniões de primavera das instituições de Bretton Woods, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional encerraram neste domingo. Angola participou da reunião com uma delegação encabeçada pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, na qualidade de governadora de Angola junto do Fundo Monetário Internacional. Integraram ainda a delegação o Ministro da Economia e Planeamento, na qualidade de governador suplente de Angola junto do Banco Mundial, o governador do Banco Nacional de Angola na qualidade de governador suplente junto do FMI e outros diretores. Dentre as várias reuniões em que participou a comitiva angolana, o destaque recai para um encontro com investidores dos mercados financeiros internacionais, workshops em que a ministra Vera Daves de Souza interveio como oradora no Center for Global Development, um painel sobre perspectivas e reformas dos bancos multilaterais de desenvolvimento. A ministra das Finanças falou da participação de Angola em reuniões de Bretton Woods. Podemos dizer que o balanço foi positivo. Participamos em muitas reuniões, workshops e também tivemos oportunidades de fazer um non-deal roadshow, que é no fundo uma apresentação da evolução recente da economia angolana para investidores internacionais, alguns deles que já detêm na sua carteira de investimentos obrigações eurobonds, não é? A delegação angolana fez no evento uma breve caracterização do contexto e quadro macroeconômico dos domínios fiscal, monetário, cambial e da economia real. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 também mereceu destaque nas reuniões de Bretton Woods. Nós montamos a nossa abordagem aqui para passar em revista aquilo que são os últimos desempenhos macroeconômicos e mais também sociais do nosso país, para que nós possamos ter esta oportunidade de nós próprios contarmos a nossa história, não é? Isto depois informamos sobre aquilo que esperamos que seja o desempenho socioeconômico do país até o final do ano, onde esperamos um crescimento de aproximadamente 3,5% do nosso PIB, movido pelos dois pilares do nosso produto interno bruto, que é o setor não extrativo e o setor extrativo, ambos também com um desempenho esperado de aproximadamente 3%. António Guterres pede fim imediato de hostilidades no Sudão. O assunto está em destaque no Compacto da Atualidade Internacional. Siga o desenvolvimento com Edna Firmino. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite a todos. António Guterres manteve contato com autoridades sudanesas e com a União Africana durante o fim de semana para acalmar o conflito na região. O líder da Organização das Nações Unidas apelou aos líderes das Forças Armadas sudanesas e das Forças de Apoio Rápido para que cessem as hostilidades, restabeleçam a calma e iniciem um diálogo para resolver a crise. Acompanhe agora outras notas internacionais.
97 civis foram mortos e 365 ficaram feridos desde que os combates no Sudão começaram neste sábado, de acordo com um balanço publicado pelo Comitê Central de Médicos Sudaneses. No terceiro dia de combate, a capital do Sudão registrou nuvens de fumaça devido aos bombardeamentos entre o general Abdel Fattah Burhan, comandante das Forças Armadas, e o general Mohamed Dagalo, chefe do grupo das Forças de Apoio Rápido, devido à disputa de poder. Os dois generais são ex-aliados que planearam em conjunto um golpe militar em outubro de 2021 que atrapalhou a curta transição do Sudão para a democracia. O ex-primeiro-ministro sudanês Abdallah Hamdok apelou a um cessar-fogo imediato e a um acordo que conduza à cessação permanente das hostilidades. 2 toneladas de cocaína com um valor de mercado de mais de 439 milhões de dólares foram encontradas a flutuar no mar na costa leste da Sicília, informou a Polícia Fiscal e Alfandegária da Itália nesta segunda-feira. A Guardia di Finanza chamou de apreensão recorde. A droga estava condicionada em cerca de 70 embalagens cuidadosamente seladas para evitar a entrada de água, mantidas unidas por redes de pescadores e equipadas com um sinalizador luminoso, informou a polícia em comunicado. Os métodos peculiares da embalagem e a presença de um dispositivo luminoso para permitir o rastreamento sugerem que a carga foi despejada no mar por um cargueiro para ser recuperada posteriormente, acrescentou o comunicado. O ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, disse nesta segunda-feira que os ministros das Relações Exteriores do grupo das 7 economias avançadas concordaram que a Rússia deve retirar todas as tropas da Ucrânia imediatamente. Durante a reunião do G7, que aconteceu no Japão, os ministros também concordaram em continuar as sanções contra a Rússia e o apoio à Ucrânia. Além disso, as preocupações sobre a postura cada vez mais agressiva da China em relação a Taiwan estiveram em foco durante os 3 dias de conversas na cidade turística japonesa de Kurosawa. Os ministros do G7 querem demonstrar uma frente unificada, especialmente depois dos comentários recentes do presidente francês Emmanuel Macron, que foram vistos em algumas capitais ocidentais como muito fracos em relação à China. Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão realizaram exercícios conjuntos de defesa naval contra mísseis nesta segunda-feira, com o objetivo de melhorar a cooperação de segurança e responder de maneira adequada às crescentes ameaças de mísseis da Coreia do Norte, informou as Forças Armadas da República da Coreia do Sul. Os exercícios ocorrem após a Coreia do Norte testar o seu primeiro míssil de combustível sólido, cujo rastreamento feito pelo Japão foi perdido minutos após o lançamento, gerando caos de alerta pelo governo japonês. Os 3 países concordaram em negociar em Washington nesta sexta-feira a realização de exercícios regulares de defesa antimísseis e antissubmarino, esforços para aumentar a cooperação diplomática e militar. Estão contadas as novidades internacionais. Kina e Simeão, por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã em continuação do ótimo jornal. Continuação de ótima noite para ti também, Edna. Obrigada por estas informações. Bom descanso. E a partir de hoje, Angola participa igualmente da maior feira internacional da indústria e comércio. O evento acontece em Espanha. Mais propriamente na cidade de Barcelona, e Angola faz-se presente com 25 empresas nacionais do ramo da transformação. Uma delegação angolana, chefiada pelo ministro da Indústria e Comércio, Vítor Fernandes, estão a participar de hoje com previsão de término no dia 20 do corrente mês, na Feira Internacional IPEXI, em Barcelona, Espanha. A delegação angolana vai aproveitar o certame para reunir com as direções de grupos empresariais de elevado prestígio do continente europeu, que têm demonstrado interesses em investir em Angola em função das potencialidades que o país oferece em setores como agricultura, recursos minerais, além da localização estratégica em termos geográfico para aceder a outros mercados no continente africano. A IMEXI congrega a nata da indústria e do comércio europeu, tendo este ano a presença de 25 empresas angolanas que se destacam no ramo da transformação de bens de primeira necessidade e de serviços que buscam mercado e a criação de parcerias sólidas, além da troca de conhecimentos.
Nos últimos tempos, Angola tem fortalecido as relações com o Reino da Espanha. É encarada como um dos países fundamentais para o desenvolvimento da região austral do continente. Razão esta que a Espanha tem se engajado na troca de experiência no ramo da indústria e do comércio. Esta visão ficou reforçada com as recentes visitas do presidente João Lourenço à Espanha e do rei da Espanha a Angola. Segundo o ministro da Indústria e Comércio, acredita que a presença de empresas angolanas neste evento, que junta as melhores empresas europeias do ramo, resultará na atração de investimentos importantes para o país, parceria com empresas nacionais, na perspectiva da diversificação da economia e criação de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. Com uma preocupação que chega da província de Cabinda, ligada aos serviços de proteção civil e bombeiros. Que não tem condições suficientes para responder oportunamente às ocorrências. Chegada tardio dos bombeiros aos locais de acidentes preocupa a população em Cabinda. Segundo os cidadãos, o mau estado técnico dos meios de trabalho que os bombeiros utilizam para extinguir os incêndios e salvamento de vidas contribuem no insucesso das suas operações. Quando alguém está a ligar pela essa intervenção, primeiramente é chegar e não rejeitando. E é talvez que nesse caso também nos dificulta muito, porque nós vejamos que ultimamente que aconteceu o caso aí no Pio, onde houve aquele incêndio daquele jovem que acabou de morrer em frente à frente do seu próprio depósito de gás. Vejamos que a gente dos bombeiros chegaram tarde neste caso. Conforme ilustram as imagens, nesta altura estamos numa das praias mais movimentadas da cidade de Cabinda e não verificamos nenhum efetivo dos serviços de proteção civil e bombeiros. O perigo é maior porque estamos a ver crianças a se movimentarem aqui e não há ninguém que lhes possa dizer até o limite e quais são os perímetros que podem usar para o banho. A cabine dos bombeiros geralmente não tem ninguém. E isso é um problema que eu acho que o governo deveria resolver, né? E se não temos jovens com curso de natações, procurar promover curso de natações para termos pessoas a fim de salvarmos, né, os miúdos que vêm aqui nadar, porque muitas das vezes já ouvimos casos de crianças que foram na praia e só algumas que voltaram porque outras se afogaram. A direção dos bombeiros reconhece a preocupação dos cidadãos, por isso trabalha em Cabinda o comandante nacional dos serviços de proteção civil e bombeiros. O objetivo é constatar o grau operacional dos efetivos em Cabinda. Por esta altura está aqui esta comitiva que é encabeçada por Sua Excelência o Comissário Bombeiro Principal Benção Mateus, comandante dos bombeiros, para aferir aquilo que é o grau de prontidão das forças, meios da província de Cabinda. Sabe que a província de Cabinda, dado aquilo que é a sua descontinuidade geográfica, há toda a necessidade de se reforçar em termos de meio. O porta-voz dos bombeiros, Félix Domingos, disse que todas as preocupações levantadas pelas populações terão respostas nos próximos dias. A questão do atraso do tempo operativo é uma questão bastante pertinente e quero agradecer pela questão que nos coloca. O que temos estado aqui a reforçar é que deve haver um sentido patriótico e de resiliência de todos nós. Repara que há muitos elementos que contribuem para esse constrangimento. Primeiro, o acesso à zona do sinistro, o tempo em que a vítima solicita o apoio de socorro. Temos toda a necessidade de ter novos quartéis para que haja aqui uma redução em termos de rácio a população versus bombeiros. Nós também ficamos por aqui. O Girassol Jornal regressa amanhã, no mesmo horário. Continuação de uma ótima noite. Pois, boa noite. Estamos juntos.